na produção de soja em função da seca no sul do país e uma alta de 27,6% na colheita do milho, que deve render 112 milhões de toneladas em 2022. Uma frente fria deve levar geada e frio mais intenso para a região sul a partir de amanhã, afetando boa parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A previsão para a capital gaúcha, Porto Alegre, é de 4 graus no fim de semana. Estados da região norte também devem registrar queda de temperatura, mais amena que a última onda de frio em maio. Rio Branco, no Acre, pode marcar 13 graus no sábado. A banda Foo Fighters anunciou 2 shows em tributo a Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu em março. As apresentações vão acontecer em Londres e em Los Angeles no mês de setembro. Hawkins foi encontrado sem vida no dia 25 de março, no hotel em que a banda se hospedava na Colômbia. Eles tocariam em um festival e depois seguiriam para o Brasil para se apresentar no Lollapalooza. O músico tinha 50 anos. No horário de Brasília, 3h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. Na CBN Vale, a nossa equipe esportiva toca a bola de primeira com o Parada dos Esportes. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, as notícias do São José Esporte Clube e dos demais times de futebol da região, o basquete, o vôlei, o futsal e os destaques de todas as modalidades esportivas você encontra no Parada dos Esportes. Está chegando Log Vale 2022. Log Vale 2022. A maior feira de logística e comércio exterior da RM Vale e Litoral Norte. Dia 9 de junho, no Parque Tecnológico em São José dos Campos. Não perca tempo. Faça parte desse grande evento que discutirá o futuro logístico de nossa região. Log Vale 2022. Para inscrições, programação e mais informações, acesse o site da Prefeitura. Bom mesmo é viver em São José. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada.
entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de 00h às 5h. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um CBN na Rede nesta quarta-feira. Isso mesmo. Nós estamos no ar pela CBN São José dos Campos e Vale AM 750 e também nas nossas redes sociais. Você consegue ver e ouvir pelo Facebook, pelo YouTube e lá no nosso site cbnvale.com.br. Nosso conteúdo também está por lá. E se você quiser participar do programa, a gente tem mais um canal de comunicação com você, que é o nosso WhatsApp. Isso mesmo, você pode mandar uma mensagem para a gente participar desse bate-papo. Nosso número é o 996035-234. 996035-234. Hoje, quarta-feira, a gente segue com essa missão da semana, que é falar e promover boas práticas relacionadas ao meio ambiente. Desta vez, a gente queria destacar um projeto de uma empresa que estivesse aqui na nossa região trabalhando com tecnologia e meio ambiente. Claro, a gente foi atrás do Parque Tecnológico e encontramos o que nós estávamos procurando. Por isso, eu estou aqui com o professor Nicola Martorano. Ele está ligado a duas universidades de referência em pesquisa, que é a USP e a UERJ, e ele está à frente da empresa NM2 Tecnologia Ambiental. Eles estão trabalhando com estação compacta e modular para o tratamento de esgoto e nesse bate-papo a gente vai entender melhor o que isso significa. Professor, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, conectado aqui na nossa CBN na Rede. Vanessa, eu que lhe agradeço, é um prazer estar aqui compartilhando dessa oportunidade de demonstrar a pujança que é o Parque Tecnológico e o trabalho que a gente vem desenvolvendo com eles em parceria. É bom demais termos aqui tão pertinho da gente, né, com tanta inovação e trazendo tantas novidades, né? Isso é muito importante para a nossa cidade. E eu já queria começar nosso bate-papo, professor, tentando trazer essa questão da tecnologia e do meio ambiente, que era o nosso desafio, né, para essa quarta-feira. E eu queria entender exatamente, né, com o que vocês trabalham lá no Parque Tecnológico, né? Eu sei que vocês têm aqui como objetivo da empresa, né, gerar produtos de alta tecnologia sustentável. O que exatamente vocês estão trabalhando lá? Vanessa, esse trabalho que a gente está desenvolvendo no parque, naturalmente, é um pesquisa e desenvolvimento para melhorar as tecnologias que a gente dispõe hoje para toda a sociedade brasileira e mundial. Especificamente sobre essa questão no Parque Tecnológico, a gente trata da gestão plena do recurso hídrico. O que quer dizer isso? A gente capta a água, trata da água e abastece todo o Parque Tecnológico com a água que a gente trabalha. E, além disso, também, a estação compacta, como você disse, ela trata do esgoto e gera água de reuso para servir todos os vasos sanitários do Parque Tecnológico. Além dos vasos, as áreas comuns são limpas com essa água de reuso e a jardinagem é regada com toda essa água produzida do esgoto tratado.
Estou aqui pensando, né, professor, da importância desse trabalho, né? Quando a gente fala água de reuso, algumas pessoas ainda têm aquela impressão, nossa, mas é água suja, não é água suja? Vamos aproveitar esse espaço, inclusive, para explicar essa questão? Perfeitamente. Esse é um problema mais cultural, né, que químico, digamos assim, porque à primeira vista estranha, né, você falar assim, esgoto tratado com água de reuso. Mas as características físico-químicas, né, dessa água de reuso são tão boas que, pela vigilância sanitária, ela permite com que essa água volte para o ciclo de vida dela. Isso significa o seguinte, com a água de reuso, a gente gasta menos água potável. Isso hoje em dia isso é uma notícia muito boa, né? Exatamente. Porque o impacto hoje, com o crescimento das cidades, a demanda por água potável aumenta fantasticamente. E a água é um recurso finito. Se a gente não cuidar, pode haver escassez, como a escassez que a gente viu em São Paulo há alguns anos atrás. Se a gente adotasse a política, né, o método de utilizar água de reuso, a gente reduziria a captação de água potável em 60%. Em 60% da água potável, preservando assim um recurso que é natural e está associado intimamente à vida humana de qualquer habitante da Terra. E o que eu acho interessante é que existe a tecnologia para isso, né? Mas ainda se usa muito pouco, ou ela é muito cara. Qual que é a questão? Eu acho que assim, há uma forte tendência, né, hoje em dia, das grandes concessionárias que atuam no setor saneamento, estão preocupados com essa questão de redução da água potável. Não a questão da tecnologia não é o problema dela ser caro ou barato. Não se trata disso, porque, obviamente, tem tecnologias extremamente caras e outras, né, mais em conta. Então, é possível, no desenvolvimento tecnológico, para preservar o recurso hídrico, quando você ganha escala, o preço reduz. Reduz, né? Tem que ter esse interesse, essa vontade de fazer, talvez. Tem que ter esse interesse. O tipo que o governo do Estado de São Paulo está fazendo com o Rio Pinheiros. Então, quando há uma determinação, né, do gestor político em investir no saneamento, você consegue fazer o que a meta do Rio Pinheiros, da despoluição do Rio Pinheiros. Como foi feito isso? Pegou todas as comunidades do entorno do Rio de Pinheiros e começou a tratar o esgoto. Parece uma coisa, se a gente for pensar, simples, né? No sentido, se for bem feito, captado e tratado, dá certo. Sim, sem dúvida nenhuma. Tem solução, porque às vezes a gente olha a questão do rio e parece um problema que você fala, gente, isso aqui não tem solução, mas tem. Não, tem solução. Em vários países do mundo, como na Inglaterra, na França também. Exatamente, eles conseguiram despoluir os rios. Existe tecnologia, existe capacidade humana, existe recurso para fazer isso. O que está faltando, assim, em geral, no Brasil, é a vontade política para enfrentar esse desafio. É caro, professor? Essa é a questão? Não é caro, não é. Quando a gente, contando um pouco a história, né, da nossa tecnologia, foi uma demanda da Sabesp junto com o Fórum Mundial da Água. O Fórum Mundial da Água foi realizado em Brasília em março de 2018. Recente, né? Recente, muito recente. E lá a gente, para participar desse fórum, nos foi solicitado que a gente construísse uma estação compacta e modular que atendesse um conjunto de 150, 160 famílias e que pudesse atender comunidades carentes, núcleos habitacionais isolados, como é o caso aqui de São Francisco Xavier, e outros exemplos dessa forma. Saímos para o fórum, né, e a estação se mostrou muito eficiente. Depois de realizado o fórum, onde a gente tratou o esgoto em tempo real, a gente percebeu que o nível de tratamento estava muito bacana. Estava bem elevado. Estava dando certo, né? Que aquela história de pesquisador, a gente acredita que sai da bancada falando assim, qual é a possibilidade da tecnologia dar certo? Nenhuma. Qual a possibilidade de dar errado? Todas. Porque não tem jeito. Eu acho que o legal da pesquisa é isso, né? Vocês saem de uma situação complexa, digamos assim, de um problema real,
e vocês vão tentando e fechando esse caminho para que dê certo no final, né? Exatamente. E por que houve esse interesse, né, da Sabesp e do pessoal do 8º Fórum Mundial da Água? Porque, na verdade, assim, o que é caro no saneamento é botar o esgoto para viajar, rasgar a cidade inteira, encher de tubo para conduzir esse esgoto para a cidade inteira numa única estação. Isso é caro. Obra de saneamento. Saneamento é uma obra de infraestrutura muito cara, né? E cara, agora, a concepção que a gente teve foi de descentralizar esse sistema, ficar mais próximo da origem, né, das fontes geradoras de esgoto. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a estação que vocês propõem são estações menores e distribuídas em mais locais da cidade, é isso? Exatamente. Mas com a mesma qualidade de tratamento? Exatamente, ou mais elevada. A gente hoje, no Parque Tecnológico, o nível de remoção que a gente está imprimindo no esgoto tratado está de 98% de redução de contaminantes. Daí existe uma regulamentação específica que permite que essa água seja utilizada como reuso. A água de reuso é regulamentada. Então, quanto maior a remoção de todos os contaminantes... Quanto mais limpa ela fica, é isso? Exatamente. Quanto mais limpa. A tal ponto que você confunde a água de reuso com a água potável. Ela tem que ser identificada por uma questão até de identificação mesmo, é isso? É porque, na verdade, ela não é potável, né? Então, evidentemente, quando a gente fala potável, é isso que eu queria dizer, a gente não pode beber essa água. Mas ela pode ser usada em muitas finalidades, assim, né? Pode, como vaso sanitário, como jardinagem. Para limpeza também, por exemplo? Pode. Né, quintal, né? As áreas comuns do parque, ele utiliza a água de reuso para limpar e lavar todo o equipamento. Olha que lá é grande, hein, Vanessa? Lá é enorme, né? E são muitas empresas, né? Imagino que uma demanda também grande por água, né? Exatamente. Mas o intuito nosso, quando a gente desenvolveu essa tecnologia, foi... A questão do saneamento, assim, ela é muito associada à questão da saúde pública. Então, onde há baixo índice de saneamento, então, certamente... A gente sabe que existe a questão da saúde, né? Leptospirose. Então, é muito vinculada a essa questão. Saiu recentemente um estudo, né, do pessoal do Tribunal de Justiça do Rio, com um número alarmante. Cerca de crianças e adolescentes de 5 até 15 anos, 87% dessas criançada toda é contaminada, vai procurar o sistema de saúde por conta de contaminação hídrica. Nossa, é um índice altíssimo, né? A tendência. Então, quando a gente olha a questão do saneamento, a nossa preocupação é atender justamente essas pessoas não assistidas pelo serviço de saneamento, que muitas vezes também, por uma questão assim de estrato social, serem menos favorecidas, as companhias de saneamento não têm interesse em atender essa população. Porque muitas vezes, né, eles até têm perto de casa, eu acho que isso é um grande dilema, né? Essa questão de conseguir, né, encaminhar o esgoto, então tem um tratamento, mas no momento que ele começa a ter esse serviço, ele tem que pagar por esse serviço, né? Sim, e aí a gente entra numa outra questão social que está dentro desse dilema de resolver esse problema, né? Exato, mas quanto a isso, eu acho que não é o problema principal. Eu acho que, assim, digamos, existem tecnologias hoje disponíveis no mercado, como é o caso da nossa, em que o método tratado fica em 40 centavos. Ao contrário de outras concessionárias, que a gente sabe que o custo é mais alto. O custo é mais alto, por conta justamente de manutenção de todo esse sistema concentrado. Quando você diminui a escala do atendimento, você reduz também os investimentos e o dinheiro para manter. Portanto, você consegue fazer uma tarifa mais barata. E você consegue levar essas estações para locais que realmente precisam e talvez de difícil acesso, é isso? Exatamente. A Sabesp acabou de contratar 3 estações nossas para atender uma comunidade ali perto da USP chamada 1010. Porque ela fica numa região onde o sistema, a engenharia tradicional, não consegue atender, que a gente chama de cota negativa, fica abaixo aonde passa a rede coletora. Então, nesses casos, assim, fica mais caro fazer um investimento para fazer um elevatório e bombear esse esgoto para a rede coletora que jogar uma estação nossa lá.
Para a gente tentar explicar até melhor o que é exatamente essa tecnologia, vocês conseguem, então, com a tecnologia que vocês têm, estações menores, então, como você falou, compactas, que conseguem chegar nesse tratamento e mais perto da casa das pessoas, é isso? É exatamente isso, porque assim, a nossa proposta não é de sair rasgando a cidade de fio a pavio, não é isso. Quanto menor o investimento na rede, na implantação do sistema de saneamento, seja ele grande ou pequeno, quanto menor, mais próximo, quero dizer, da fonte geradora, mais barato, obviamente, fica esse tratamento. O que está faltando, eu estou sentindo que é vontade, é isso? De colocar em prática? Eu acho que assim, obviamente essa questão ambiental agora, com todas as leis vocacionadas para a questão ambiental, as leis estão ficando mais rigorosas, estão ficando muito punitivas para os gestores municipais, né, os prefeitos, os governadores. A tal ponto que, não sei se você lembra da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que alguns prefeitos chegaram até a serem presos por descumprir a lei. Então, acho que com o avanço, né, da cultura, né, da sociedade, da história, as leis vão, obviamente, ficando cada vez mais rigorosas. Mas o Brasil, infelizmente, ainda está muito atrasado nessa questão, porque ainda tem lixões a céu aberto, a lei deu uma relaxada, aí veio a Política Nacional da Lei do Saneamento. Que a gente tinha essa esperança, né? Eu acho que nessa questão, né? De, agora vai, digamos assim, né? Sim, sim. Eu acho que é de ciclo, de quando em quando... Esse tema volta, né? Em pauta, digamos assim. Exatamente. Sai alguma lei nova, né? Colocando prazos, né? Que é o que a gente sempre vê. Por exemplo, a questão do saneamento, né? Que é básico para uma sociedade, a lei determina que até 2033... 90% do esgoto produzido no Brasil inteiro, né, seja coletado e tratado. Mas do jeito que a capacidade do Estado brasileiro está investindo, a gente sabe que não vai dar conta de chegar em 2030. Já não vai atingir, né? Não vai conseguir atingir. E não é problema de dinheiro. Acho que a sociedade mundial assim, nunca teve tanto dinheiro circulando. Então, acho que assim, é uma questão de determinação, tem que entrar a questão do pessoal da saúde, tem que entrar o judiciário, para deixar a lei mais rigorosa, para que a gente cumpra essas metas definidas nas leis. E eu fico pensando, né, a gente tem uma meta que a gente tem que correr atrás do prejuízo, no sentido de locais que não possuem o tratamento do esgoto, né? E a gente sabe que a população está crescendo, então estão surgindo novos bairros, novos loteamentos, e esses lugares, teoricamente, eles já deveriam ser planejados com esses locais de tratamento. Sim. E a gente sabe que isso às vezes não acontece, né? Os moradores vão para uma nova região, o bairro começa a crescer, e depois que o pessoal pensa, lá tem água, tem esgoto, o ônibus está chegando, né? Essa cultura teria que ser ao contrário também, né? Eu acho que tem uma racionalidade, um planejamento mais efetivo mesmo, né? Se bem que aqui no estado de São Paulo é um estado bem avançado nesse quesito. Se pegar ali o litoral de Ubatuba, aquele Bertioga, tem vários empreendimentos lá que estão embarcados. Porque não tem a planta de tratamento de esgoto. Então, aqui em São Paulo funciona com um certo rigor mais avançado que no resto do país. A região norte é extremamente prejudicada com isso. Macapá, Rondônia, Tocantins, aquela região toda, para você ver, não tem sequer 10% do esgoto coletado e tratado. Quando a gente está numa cidade, né, acho que a nossa região aqui do Vale, né, nesse sentido, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, né, porque a gente realmente está numa região onde esse serviço ele funciona melhor e aonde muitas empresas trabalham nesse sentido de melhorar ainda mais, não é isso? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar e você estava me passando essa questão do índice, né? Então, a gente está aqui em São José dos Campos, que a gente chega no índice de 92%. 92%. Né? E a gente... Quando a gente pensa nesse outro lugar com 10%, né? Olha... Não, a discrepância é gigante. Absurda. Mas em termos de Brasil, para você ter uma ideia, Vanessa, assim, somente 40% do esgoto, dos 100% do esgoto gerado, somente 40% é coletado, e desses 40% coletado, apenas 35% é tratado. Mais de 100 milhões de pessoas brasileiras não têm acesso ao serviço de saneamento.
E olha que interessante, né? Se a gente pensar, que a gente estava colocando, né? Então, eles coletam 40%. Isso quer dizer que 60% vai para a natureza, né? Enfim, tá como um poluente total do meio ambiente. Desses 40%, a gente nunca consegue tratar tudo, né? É realmente assim o índice? Por que só 35% chegam para o tratamento? Porque, às vezes, algumas cidades, eles só coletam e jogam no corpo hídrico, no rio. Mas aí não faz o menor sentido, né? Não, exatamente. Por isso que a qualidade dos rios, em geral, aqui de São Paulo, por exemplo, são tudo classe 2. Tem um índice de contaminação altíssimo. Quase que todos os rios. É difícil você pegar um rio classe 1 com água passível ali de ser limpa, né? E vocês, hoje em dia, falando dessa questão do rio, né? Inclusive, vocês estão com um trabalho nesse sentido também, né? Que você citou esse trabalho em São Paulo, não é isso? No Rio Pinheiros. Que eu acho que é um desafio, né? A gente que conhece tanto São Paulo, acho que é um desafio muito grande, né? Exatamente. Não, São Paulo, em termos de números, São Paulo, qualquer número lá é gigantesco, né? Para, efetivamente, sanar o lançamento de esgoto in natura no Rio Pinheiros, por exemplo, precisa de 900 estações do porte da nossa. 900? Então, os números de São Paulo são, qualquer número lá é bem grande. Mas, além do trabalho em São Paulo, a gente está desenvolvendo, iniciamos agora umas tratativas com a Sabesp para fazer uma intervenção sanitária em São Francisco Xavier, porque é uma região que está crescendo muito aqui em São José dos Campos. E lá, nesses bairros isolados, afastados, fora do núcleo urbano ali de São Francisco Xavier, a Sabesp não tem tratamento. Então, a gente vai entrar com a nossa estação também. E, além disso, né, vamos fazer uma forte intervenção na bacia hidrográfica do Rio Mindu, em Manaus, para tratar do esgotamento sanitário de 6 mil pessoas. Muito bom. Vou fazer um breve intervalo aqui. Eu quero voltar no próximo bloco para a gente falar exatamente dessa questão do São Chico aqui pertinho da gente. Pode ser? A gente vai para o repórter CBN e já volta com o CBN na rede. CBN Vale do Paraíba. ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Aos sábados, das 11 da manhã ao meio-dia, você acompanha o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com o Dr. Henrique Ferro e convidados especiais. Se você quer economizar com energia, chame a PS Grow. E que tal gerar sua própria energia só com a PS Grow? Seja noite, seja dia, chame a PS Grow e não fique sem energia. www.apsgroup.com.br. Na CBN Vale, a nossa equipe esportiva toca a bola de primeira com o Parada dos Esportes. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, as notícias do São José Esporte Clube e dos demais times de futebol da região, o basquete, o vôlei, o futsal e os destaques de todas as modalidades esportivas você encontra no Parada dos Esportes. Neste domingo, o Conexão Juventude aterriza na região oeste, com muita música, aulão de dança, jogos de realidade virtual, corte de cabelo, cabine de fotos, pipoca e algodão doce, maquiagem, designer de sobrancelhas e shows com a DJ Má Fernandes e aulão de fit dance. Conexão Juventude, neste domingo a partir das 2 da tarde, no Parque Ribeirão Vermelho, Avenida Fernando Sabino, Portaria P, Urbanova. Participe! Bom mesmo é viver em São José. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte.
CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Quarta-feira, 8 de junho de 2022. O Acre registrou o maior terremoto da história do Brasil. O abalo de magnitude 6,5 ocorreu na noite de ontem em Taraucá, no interior do estado. O tremor foi pouco percebido na superfície por causa da profundidade, que superou 600 quilômetros. Não houve registros de danos ou vítimas. O maior terremoto registrado no país até então tinha acontecido em 1955, na Serra do Tombador, em Mato Grosso. As empresas de telemarketing devem adotar o código 0303 para chamadas originadas de telefone fixo a partir de hoje. A mudança já valia para ligações feitas por celular. O prefixo é obrigatório apenas em atividades de oferta de produtos ou serviços, já que empresas que solicitam doação ou cobrança não precisam adotar o código. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar as causas do incêndio que atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul da capital, na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas e a fumaça já foi dissipada. A direção da unidade diz que o incêndio teria começado no gerador do hospital e se alastrado no setor de rouparia, que funciona em um prédio anexo. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos divulgou hoje um relatório que aponta impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia na economia mundial. A OCDE reduziu para 3% as projeções de crescimento mundial neste ano. O levantamento de dezembro do ano passado previa crescimento maior de 4,5%. A inflação nos 38 países membros deve dobrar e atingir 8,5%, o maior índice desde 1988. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia, no CBN em Foco. Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto promovem uma conversa franca, além das aspas, sempre às 9h30 da manhã, logo após o Jornal da CBN. Ouça e participe! Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação: Paulo Galvão. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida, e podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui no nosso CBN na Rede. Hoje, nesta quarta-feira, a gente tem um desafio aí de falar um pouquinho de tecnologia, meio ambiente e o que as empresas estão trazendo para o mercado nesse sentido de novas possibilidades para a gente tratar tecnologia que vocês estão trazendo no sentido até de, não sei se a palavra é essa, mas facilitar o processo, né? Que a gente sabe que é tão difícil levar isso para tantos lugares, né? Não só na nossa região, como no país como um todo. E a gente estava falando de São Francisco Xavier, que é um distrito aqui de São José, né? E dessa dificuldade, né? Então, a gente tem ali o centrinho e aí os bairros mais distantes, né? E o que vocês estão tentando levar para essa população para que eles tenham acesso a esse tratamento? Perfeitamente, Vanessa. Para os ouvintes entenderem do que tecnologia a gente está falando, né, de estação compacta e modular, só para ter uma ideia, uma imagem da nossa estação, que é uma estação móvel. Ela é construída dentro de um container de 20 ou 40 pés. O que seria isso, mais ou menos? A gente concebeu tanques, né, para ficar processando o esgoto e botamos esses tanques dentro do container. Esses containers que a gente está acostumado a ver, que agora está até na moda, digamos, em algumas construções, né, casas com container, comércios. Sim, sim. A gente, inclusive, desde o início do processo, a gente já recicla, porque esses containers que a gente trabalha, eles não podem mais montar em navios para fazerem já seriam descartados. Meio que descartados. Servem para outras coisas, como você bem falou, casas, escritórios. E, no nosso caso, ele serve perfeitamente para fazer estação. Um pouco para medida de segurança, porque dentro da estação tem motor, então você precisa fechar o container para proteger os equipamentos que estão lá dentro. Então, a gente concebeu toda essa tecnologia de tanques dentro do container, e isso facilita o transporte. Então, vocês conseguem realmente, digamos, levar essa estação para qualquer lugar, é isso? Exatamente. Qualquer ponto que esteja disponível, uma área pública, onde seja passível a gente implantar a estação, a gente chega lá e coloca o container. Vamos dizer que lá na frente, lá no futuro, né, chega a rede coletora de esgoto, a gente tira essa estação e leva para um lugar que ainda não está assistido. E como é que vocês fazem essa conexão, né? Realmente também conexão por baixo da terra para levar esse esgoto até essa extração de vocês? Sim, da mesma forma. Tem um programa muito legal da Sabesp que se chama Se Liga na Rede. Então, o pessoal da Sabesp chega, faz o encanamento todo da casa até chegar no tronco coletor. Então, esse é um trabalho muito legal. E você falou de preço. Não é um trabalho caro, porque a Sabesp faz esse serviço e depois parcela em X vezes até perder de vista. Ocorre que essa intervenção em São Francisco Xavier, se a gente não fizer essa intervenção de saneamento, tem esses bairros que são, assim, durante segunda e quinta-feira, ele tem 100, 150 pessoas. Chega o final de semana, tudo triplica, quadriplica a população. Porque é uma região muito turística, né? Muito. Com muitas pousadas. E, às vezes, quanto mais afastadas, né, elas têm vendem essa questão do contato com a natureza, né? Sim.
Mas ocorre que, se não for tratado, fazer uma intervenção sanitária, coletar esse esgoto e tratar, está implicando, inclusive, na possibilidade de comprometer essa região turística, e principalmente a questão da balneabilidade. As cachoeiras já estão apresentando... Que é o ponto forte lá de visita, né? Exatamente. Algumas cachoeiras já apresentam um nível elevado de contaminação, e outras já estão no limite. Se crescer mais um pouquinho, toda essa fartura hídrica, né, presente em São Francisco Xavier estará seriamente comprometida. Por isso que a ação ela tem que acontecer, e, na verdade, antes que chegue nesse ponto, né? Sim. Vocês já estão trabalhando lá, é isso? Está na fase da elaboração do projeto. A primeira fase foi o entendimento com a Prefeitura aqui de São José e com a Sabesp. Houve entendimento e todos compreenderam que é necessário fazer a intervenção agora. Então, a partir desse consenso, né, entre a Sabesp, entre o gestor municipal, a gente vai agora elaborar o projeto mesmo. O que a gente precisa fazer? Ver planta, topografia da região, quantas casas vão ser ligadas na rede. Então, estamos nessa fase. Até para depois ter trabalho de conscientização com os moradores, explicar o serviço, o que vai ser feito. Sim. E até porque a gente vai ter que entrar na casa dos moradores, né, para fazer essa ligação do esgotamento sanitário até chegar à estação. Então, tem toda uma parte aí de educação ambiental que a gente desenvolve em parceria ou com a Sabesp ou com o próprio município. O que vocês percebem, né? Já que vocês trabalham nessa frente também, né, de educação ambiental, o que as pessoas ainda não perceberam nessa importância, né, de se cuidar, de destinar o lixo, o esgoto para o lugar certo, né? O que vocês que estão ali nessa turma da frente, né, percebem, né? Qual que é esse erro ainda da população? Eu acho que, na verdade, assim, um pouco, talvez, assim, uma hipótese, seja o descrédito, né, com as questões da política. Muito se promete no país e depois não fazem, né? Fica tudo meio que engavetado ou cai no esquecimento. Mas quando efetivamente há uma preocupação, principalmente das mães, com relação à saúde das crianças. Porque isso é qualidade de vida, né? Afeta a qualidade de vida das pessoas. Sim, está muito presente. A questão de saúde pública, né? Então, assim, quanto mais recursos você tem, seja informação, seja cuidado com a vida, obviamente, assim, a tua qualidade de vida implica em melhorias. Inclusive, existem estudos o que a questão sanitária implica na vida educacional e principalmente na autoestima das pessoas. Porque é horrível você chegar num espaço com cheiro ruim, que o esgoto está passando atrás da sua casa, né? Exatamente. Não, e a possibilidade efetiva de contrair doenças. De contrair doenças o tempo inteiro. Por mais que você se cuide, não tem como, né? Exatamente. Então, agora, pelo menos nessas primeiras abordagens que a gente fez lá em São Francisco Xavier, a receptividade é fantástica, Vanessa. As pessoas querem, né? Elas querem, precisam. Né? É uma questão de... a gente tem que avançar na desmistificação desse processo, né? Porque assim, dizem que assim, quanto mais... E isso é um pouco da cultura brasileira. Por que o estado de São Paulo é o mais desenvolvido na área de saneamento? Porque é o estado mais rico. Porque a região norte e nordeste do país é a menos desenvolvida, porque é a região mais pobre. Então, essa imagem, assim, o pobre não tem acesso, o pobre não tem direito, é uma desmistificação que a gente precisa corrigir, erro histórico imediatamente. Antes, né? Eu queria aproveitar esse nosso bate-papo, né, para a gente falar dessa temática também dentro do meio empresarial, né? Vocês também fazem parte desse meio. E tem toda aquela questão que eu acho que hoje em dia vem crescendo, ganhando espaço e ganhando, inclusive, destaque, que é a questão das certificações. A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, daquela sigla, né, que é a ESG, que ela até vem do inglês, né, mas que quer dizer são essas boas práticas, né? A gente até destacou, né, são boas práticas sociais, de governança e também nessa parte ambiental, né? Pegando o nosso foco, né, que é a questão ambiental, o que seria exatamente isso, né? Então, existe essa necessidade, digamos, até de mostrar como parte da sociedade, essas empresas, né, de se preocupar com o meio ambiente a ponto de ganhar uma certificação, é isso? Sim, sim. O ISG é uma sigla americana que quer dizer governança, ambiente e social, né, traduzindo para o português. Para o português, né?
E aí é uma determinação de mercado internacional para as empresas se qualificarem. As empresas que não forem certificadas dentro dessa estrutura, principalmente na questão ambiental, o que quer dizer a questão ambiental dentro da indústria? Gerar menos resíduos, se gerar resíduos, se é possível reciclar esse resíduo ou não. Tratar, né, o que ele está gerando, né? Exatamente. Que é mais ou menos o que o Parque Tecnológico faz hoje, né? Está tentando ali, no sentido de ter essa água de reuso, de pensar em alternativas, talvez, né? O parque é uma questão ímpar, né? Ele foge da curva do cenário nacional, um espetáculo, né? A estrutura que o parque tem e o avanço que ele tem no aspecto da tecnologia. Então, a concepção própria do parque, quando foi projetado, ele já preveu, né, a necessidade de utilizar água de reuso nos vasos sanitários. Então, tem toda uma estrutura, né, de concepção... Facilita esse trabalho, é isso? Que facilita. Então, o parque é uma referência. Agora, hoje em dia, a gente está desenvolvendo um projeto em Brasília que a concepção da arquitetura do prédio está sendo já dimensionado para ter duas redes, uma de água potável e outra de água de reuso. A água de reuso vai para todos os vasos sanitários. Então, assim, quando você tem essa concepção, essa preocupação do ambiente... Você já cresce com essa ideia, né? E aí é o objeto do ESG, porque a empresa que tiver essa cultura dentro da estrutura da governança, né, dentro do ambiente, reciclar, reutilizar, reusar, ela, obviamente, vai ter um ganho muito significativo de mercado. E as empresas que não tiverem isso, obviamente, assim, vão começar a ter restrições comerciais na relação entre países. Até para conseguir crescer, essa empresa vai começar a ter algumas barreiras, é isso? Exatamente. Conseguir fechar negócios, né, acordos. Exatamente isso. Na semana passada, a gente comemorou... Essa é uma evolução natural, né, da sociedade. Semana passada, a gente comemorou 50 anos do primeiro encontro do meio ambiente que aconteceu em Estocolmo. Isso, é um marco, eu acredito. Foi. Que, inclusive, é da onde surgiu a data, né? Exatamente. O dia 5, né, está atrelado ao meio ambiente, né? Exatamente. E é realmente um marco porque a gente pensar que, né, há tanto tempo já se fala sobre isso e a gente ainda precisa colocar esse tema em destaque porque muito precisa ser feito, né? Ele precisa entrar dentro da agenda dos países, né? Agenda legal, agenda normativa, reguladora. Muitos desses passos, assim, ainda que pareça, estão sendo dados isoladamente, assim, mas não é. Faz parte de uma construção dentro de uma lógica racional para a gente poder garantir, né, que os recursos naturais, de maneira geral, eu falo agora não somente da água e do esgoto, que os recursos naturais sejam preservados. De que maneira você consegue fazer a preservação dos recursos naturais? Intervindo menos na natureza, né? Então, não tem cuidando, jeito, né? Não tem. Então, está tendo uma reversão aí nessa lógica, né, que vem desde a sociedade da Revolução Industrial, que a natureza é infinita, então você pode ir tirando tudo dela que não vai faltar. Que ela vai se readaptando, e não é bem assim, não é né? bem Acho assim, que não. o ser humano já percebeu que assim não é, né? Não, e que eu acho que, a continuar nesse ritmo, vai entrar numa situação muito crítica e vai começar a faltar alimento, vai faltar água, vai faltar bens de produtos. Então, não dá, tem que reverter essa lógica dentro de que, quanto mais preservar o meio ambiente, mais saúde a população tem e um legado que se deixa para gerações futuras, né? Então, você pega, desde de Estocolmo até hoje, já foram realizados vários encontros internacionais e que vão criando essas codificações para as empresas se adequarem. E se a gente olha pouco tempo para trás, né, muita coisa não se fazia, digamos assim, né? A própria água de reuso, né, algo que a gente... Até o termo já está mais conhecido, né? Quando a gente fala água de reuso, né? Exatamente. E antigamente acho que as pessoas nem sabiam que era isso. Não, é porque você tem água abundante, usa e abusa e não que vai não chegar tem mais na sua responsabilidade torneira, nenhuma. né? Não é isso, né? Obviamente, eu acho que assim essa consciência da humanidade hoje com relação a ter cuidado, né, com a natureza, eu acho que vem se intensificando muito fortemente.
Tanto é que depois estou com vários, Eco 92 foi um importante... Um marco também, né? Um importante marco, e em 2017 o próprio Vaticano publicou uma cartilha aí da encíclica Laudato Si, que versa exatamente sobre essa questão do meio ambiente. Diminuir assim, essa ansiedade, né, da sociedade do consumo, né, de usou, descarta, usou, descarta, usou, descarta. Então, inverter essa lógica, nos próprios colégios, você percebe hoje, né? Existem vários Como isso colégios... vem melhorando, a gente pode dizer, né? Essa ideia, esse conceito, né? Exatamente, exatamente. Acho que é uma busca, né, da sociedade, é uma busca permanente para melhorar as condições de vida. Agora, muitas dessas questões, voltando um pouco, né, para a questão de São Francisco, muitas dessas questões, hoje em dia, ela está associada aí com o nível de cultura. Então, a educação faz um importante papel, né, nisso daí. E a gente percebe, quanto mais educação, maior cuidado a pessoa tem com relação à natureza. E, normalmente, quem está muito próximo da natureza tem essa relação muito próxima e essa vontade de cuidar, né? Tem um vínculo, né, muito grande ali, ele está na natureza. Aliás, se a gente for pensar bem, né, essa questão do meio ambiente não é um evento para você comemorar numa semana, é todo dia. É todo dia, né? Não tem como. Se você tiver um ar ruim, você vai comprometer seu pulmão. Se tiver uma água ruim, você vai pegar doença. Se não tiver o esgoto tratado... Você vai prejudicar a sua saúde também? Vai prejudicar principalmente a água. E o nível de contaminação hoje presente no Rio, o tratamento está ficando muito caro, porque aí você gasta uma fortuna, né, de elementos químicos para deixar a água potável. Então, que também não é viável, né? O que não é viável. Hoje, por exemplo, o pessoal está tendo muita dificuldade com relação a produtos químicos. Tem falta no mercado. É muito. Então, se a gente parar para pensar, muito ainda precisa ser feito, mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui perto da gente, estão trazendo essa tecnologia, estão desenvolvendo, porque é como se a gente conseguisse enxergar uma luz aí no fim do túnel, né? E é muito bom saber que tudo isso está sendo desenvolvido aqui no Parque Tecnológico de São José. Muito obrigada, viu, professor, pela participação. Como é bom a gente falar, promover essas boas práticas, né? E colocar o tema em alta, né? Acho que a tecnologia, né, junto com a questão do meio ambiente, ela soma de uma forma muito positiva para os desafios que a gente ainda tem, né? Sim, sim. E, Vanessa, aproveitando aqui, além do agradecimento em especial aí pelo convite, gostaria de convidar os ouvintes também, aqueles que tiverem interesse, a visitar o Parque Tecnológico, visitar o nosso trabalho, visitar a nossa estação. Está franqueada para todo mundo, não só daqui de São José dos Campos, mas para todo o Vale do Paraíba. Estamos abertos lá para receber todo mundo, colégios que quiserem levar seus alunos. Será um prazer e um privilégio. Muito bom. Obrigada, professor, que bom. Muito bom compartilhar essas boas ideias, esses bons projetos. Convite feito, então, aqui pelo professor, para você dar um pulo ali no Parque Tecnológico e entender melhor o nosso bate-papo, né, sobre qual é essa tecnologia que a gente está trazendo aqui para você entender melhor essa questão de coleta e tratamento de esgoto. Nosso tempinho se esgotou, esse foi mais um CBN na Rede. Muito obrigada pela sua participação. Amanhã a gente continua nessa temática do meio ambiente e eu te espero. Lembrando que o CBN na Rede tem produção e edição de Júlia Lopes e Marcelo Rocha. Nas redes sociais, Ricardo Miguel. Na mesa de som, os trabalhos técnicos de Edson Ramiro. A direção-geral CBN São José dos Campos e Vale é de José Geraldo Amoroso Jorge. Eu te espero amanhã. Até lá! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. As notícias da região metropolitana.